Oi, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a responsabilização civil sobre as pessoas que devolvem os menores ao sistema de adoção. A gente dividiu o trabalho em 3 partes. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre os princípios constitucionais, depois a Laura vai falar sobre adoção e sobre responsabilidade civil um pouquinho, e no final a Bianca vai falar sobre o assunto em específico do vídeo mesmo. Com o movimento de constitucionalização do direito civil, a gente passou a poder comunicar a responsabilidade civil com o direito de família. Os princípios constitucionais que são de importância abordar nesse trabalho são o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio do melhor interesse do menor. Inicialmente, quanto ao princípio da dignidade da pessoa humana, esse é um dos fundamentos da nossa Constituição Federal e ele está previsto no artigo 1º, inciso 3. O princípio da dignidade da pessoa humana caminha lado a lado com essa questão moral e dos direitos que são inerentes à pessoa. Então, essa situação da devolução do menor ao sistema de adoção causa um trauma psicológico muito grande. Normalmente as crianças que estão inseridas nesse contexto já sofreram alguma espécie de trauma e a devolução seria mais um trauma na vida delas, por isso restaria ferido o princípio da dignidade da pessoa humana. Outro dos princípios que a Constituição Federal de 1988 traz para tutelar o Estado Democrático de Direito e que é de extrema relevância no nosso trabalho é o princípio do melhor interesse do menor. A Constituição trata os menores como sendo seres humanos em pleno desenvolvimento e por isso eles merecem uma tutela maior do Estado. No artigo 227, a Constituição elenca vários direitos garantindo especial proteção a esse grupo de pessoas. De acordo com o princípio do melhor interesse do menor, todas as situações jurídicas e toda a legislação brasileira deve ser interpretada de acordo com o que for de melhor interesse para o menor que está envolvido na situação. A nossa Constituição Federal aboliu os diversos efeitos para as várias formas de adoção, no seu artigo 227, parágrafo 6º, que disse que os filhos havidos ou não da relação de casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Portanto, não houve somente equiparação entre todas as formas de adoção, mas entre todas as formas de filiação. Atualmente, a adoção ela é prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, do ano de 2000. E, em 2009, foi promulgada a Lei 12.010, que foi denominada Lei Nacional de Adoção, que determinou as principais diretrizes para a adoção no Brasil. No Brasil, as fases do processo de adoção começam com a habilitação do Sistema Nacional de Adoção. É sempre importante frisar que o processo de adoção é gratuito e a idade mínima para se habilitar é de 18 anos, independentemente do estado civil, respeitando a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança ou adolescente a ser escolhido. Primeiro é feito o estudo psicopedagógico, em que são feitas entrevistas com pedagogos e psicólogos. Essa fase, o objetivo dela é conhecer as motivações e as expectativas dos candidatos à adoção, analisar a realidade sociofamiliar deles e avaliar criteriosamente se eles estão aptos a adotar uma criança. Deferida a habilitação, o postulante é inscrito no Sistema Nacional de Adoção. O segundo passo é o estágio de convivência. De acordo com o artigo 46 do ECA, a adoção vai ser precedida do estágio de convivência, que terá o prazo máximo de 90 dias, exceto quando o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante durante tempo suficiente para se verificar a convivência da constituição de vínculo. O objetivo do estágio é permitir que a autoridade judiciária, com o auxílio da equipe interdisciplinar, possa avaliar a convivência da adoção. Ainda no artigo 35 do ECA, a guarda ela pode ser revogada a qualquer tempo nesse estágio de convivência. O terceiro passo é, de fato, a ação de adoção. Ao final da ação de adoção, é dada uma sentença. Quando ela transita em julgado, é que realmente é inscrito o nome dos adotantes como pais do adotado, não tendo qualquer referência à origem da adoção. A responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro, ele é disposto no Código Civil a partir do artigo 927, que diz que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.
Ela vai ser dividida em responsabilidade civil subjetiva e objetiva. A responsabilidade subjetiva é necessária a prova da culpa por parte do agente. E a responsabilidade objetiva independe dessa demonstração de culpa por parte do agente, geralmente ela estando prevista nas leis esparsas. A responsabilidade civil ela é composta por 4 pressupostos: o ato ilícito, a culpa, o dano e o nexo causal. O ato ilícito é o fato jurídico originado da vontade humana. A culpa é o principal elemento. É a desconformidade do comportamento do agente em relação aos parâmetros de tolerabilidade do risco aceitos pela sociedade. O dano é o que desencadeia a responsabilidade civil em si, sendo a lesão. O nexo causal é o que confere a obrigação de indenizar aquele que produziu o erro e que determina o desdobramento do dano e a extensão da sua reparação. Bom, se antes o direito de família e a responsabilidade civil eram vistos como incomunicáveis, tal pensamento já foi superado, sendo que os tribunais têm aplicado em diversos casos a responsabilização civil no âmbito familiar. No presente trabalho, nós vamos analisar a questão da responsabilidade civil nos casos em que a devolução da criança ao sistema de adoção antes do trânsito julgado da sentença, ou seja, no estágio de convivência, e após o trânsito julgado da sentença, onde o adotado detém já o status de filho. Nos casos após o trânsito julgado, o ato ilícito é mais evidente. Por quê? Porque a adoção ela tem caráter de irrevogabilidade, ou seja, não pode ser desfeita. Assim, tendo em vista que o processo de adoção é um processo burocrático e muitas vezes lento, quando finalizado o processo, o adotado ele já criou aquelas expectativas de que finalmente arranjou um lar para se desenvolver. Sendo que quando ocorre a devolução após o trânsito julgado, é inegável que há frustração para aquele menor. Vale salientar nesse sentido que o direito protege as expectativas do indivíduo. De acordo com o princípio venire contra factum próprio, é proibido, então, o comportamento contraditório. Sendo que alguns autores alegam que esse princípio, o comportamento contraditório, seria uma espécie do gênero abuso de direito, disposto no artigo 187 do Código Civil. Assim, quando há um ato contraditório que cause dano a outrem, é possível, sim, a responsabilização civil baseado no artigo 187. Então, nesses casos em que ocorre a devolução após o trânsito julgado, a gente pode utilizar o Instituto do Abuso de Direito. Nos casos em que a devolução ocorre durante o estágio de convivência, a situação se complica um pouco. Porque, de acordo com o artigo 35 do ECA, a guarda pode ser revogada a qualquer momento. Ou seja, lá no trânsito julgado, a adoção tem caráter de irrevogabilidade. Mas aqui na questão do estágio de convivência, é possível sim a revogação. Então, a gente tem que, para ver se há ou não a possibilidade de responsabilização civil nesses casos, tem que analisar as particularidades de cada situação concreta. E esse artigo, ele é sim muito importante, porque caso a criança não se adapte àquela família, ou de alguma maneira aquele convívio familiar não seja favorável para ela, é possível a revogação. Todavia, esse artigo não pode ser utilizado de maneira que beneficie os adotantes. Ele tem que ele está no ECA para beneficiar o adotado. Assim, quando os adotantes devolvem a criança de maneira fria, imotivada e irresponsável, está indo contra o princípio da proteção integral da criança, contra o princípio da dignidade da pessoa humana e, por isso, pode sim ser responsabilizado civilmente baseado no artigo 187 do Código Civil, que trata do abuso de direito, por exceder os limites daquela guarda, exceder os limites da boa-fé e da função social daquela guarda.